Quais são as vantagens e as desvantagens de ser psicóloga? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu sou a Lona Borba, se ainda não me conhece, eu sou psicóloga, head de marketing aqui no Psi do Futuro. E a gente vai falar de um assunto que pode parecer um pouquinho polêmico, mas abre o teu coração, abre aí a tua mente também, pra gente falar um pouquinho sobre essa nossa profissão, que, como qualquer outra escolha, como qualquer outra coisa que a gente faz na nossa vida, tem seus prós e os seus contras. Então, a gente vai ponderar aqui alguns pontos que existem realmente no nosso dia a dia enquanto psicólogas e que isso pode te ajudar a talvez escolher fazer essa faculdade ou até mesmo entender um pouquinho na tua dinâmica se tu tá vendo aí o copo meio cheio ou meio vazio para tu encontrar aí de novo ou se reencontrar talvez com o teu propósito dentro da psicologia. Eu não sei se tu sabe, mas psicologia já chegou a ser o segundo vestibular mais buscado na FUVEST, perdendo só para medicina. Esse é o maior vestibular que a gente tem no Brasil e pensa só, tem muitas pessoas querendo ser médicas e depois tem muitas pessoas querendo ser psicólogas. Não é advogado, não é engenheiro, não é arquiteto, não são quaisquer outras profissões que por muito tempo trouxeram esse estigma, né, de ser uma profissão bem conceituada, que vai dar sucesso, que realmente, né, ajuda a oferecer ali uma garantia profissional de alguma forma, uma rentabilidade financeira interessante, mas as pessoas estão buscando por profissões da área da saúde. E isso nos traz ali alguns indicadores, né? A gente pode pensar em algumas questões. Tanto por a gente estar numa sociedade onde mais pessoas estão tendo acesso à psicologia, estão tendo acesso à saúde mental e se beneficiam disso e querem promover isso para as outras pessoas e realmente entender que a nossa profissão, ela é sim muito bonita e ela traz transformação, ela traz mudança de verdade para a vida das pessoas. Então, a primeira vantagem que eu queria trazer aqui é que justamente quando você é uma psicóloga, é um psicólogo que se propõe ali a montar um plano de tratamento para os seus pacientes, de buscar a evolução, de oferecer um atendimento de qualidade, você consegue sim ver frutos do seu trabalho. É claro que assim como qualquer relacionamento, é claro que assim como em qualquer relação, a relação terapêutica também é feita de duas pessoas. Então o paciente tem o papel dele e nós, enquanto terapeutas, temos o nosso papel, que a gente está constantemente melhorando, constantemente evoluindo, mas que é possível sim, muitas vezes, a gente vê o progresso de quem a gente está ali acompanhando. A gente vê o progresso de quem a gente está acompanhando. Então, de verdade, na clínica, acho que essa é uma das coisas mais bonitas que eu gosto de observar. É que apesar de toda a técnica, apesar de todos os estudos, o que eu vejo na vida do meu paciente é ela talvez lidando com uma situação desconfortável de uma forma um pouco mais tranquila. É a pessoa ali, né, minha paciente, olhando para situações de ansiedade, se percebendo nisso e conseguindo talvez evitar uma crise ou até mesmo não catastrofizar uma situação, de ela não entrar num relacionamento, talvez, que perpetue ciclos de relacionamentos disfuncionais, ela se perceber naquela situação e conseguir evitar isso. Então, muitas das coisas que a gente vai vendo, às vezes são pequenas coisas, são detalhes, são pequenas mudanças de pensamento, mudanças de percepção, mas que a gente sabe que elas são fruto aí de uma construção constante que, né, faz parte dessa dinâmica que existe na terapia. Agora, uma desvantagem que existe na psicologia é a gente, querendo ou não, existe muito tabu ainda quando a gente fala que nós somos psicólogos ou quando a gente fala sobre terapia para alguém. Quando a gente fala, nossa, acho que você devia fazer terapia. As pessoas, elas olham com uma cara meio estranha, né? Ninguém recebe essa informação de uma forma tranquila, de uma forma tipo, ah, nossa, que legal, eu devia mesmo. Então, assim, ninguém não, né? Não vou generalizar aqui, mas vocês entenderam. Quando a gente fala dos tabus, ainda é que psicólogo só conversa, que, nossa, ninguém vai pagar por isso, tá muito caro, mas o que vocês fazem mesmo? Funciona? Então, tem tantos preconceitos, tem tantas coisas ali, que muitas vezes essas frases, né, de que só faz terapia quem é doido, enfim, tem tanta coisa que a gente ouve, que a gente, enquanto profissionais da saúde, enquanto psicólogos, a gente precisa se posicionar e ajudar as pessoas a entenderem o que a gente realmente faz, o que realmente é a terapia e como que a gente pode ajudar. E que a gente não tá o tempo todo julgando as pessoas também, não. Acho que uma das coisas que eu mais ouço, assim, quando eu vou em algum aniversário, algum jantar, enfim, e algumas pessoas ali descobrem que eu sou psicóloga, né, a gente tá conversando sobre isso, enfim, ou alguns amigos meus que já conhecem, falam assim, nossa, não fala isso perto da Luana, que senão ela vai estar analisando, senão ela vai estar julgando.
Eu falo, gente, vocês não sabem o trabalho que dá analisar alguém. Claro que tem algumas coisinhas que a gente vai pegando, mas eu tô aqui como eu, né? Não tô aqui analisando vocês, não tô aqui fazendo o meu trabalho. Então a gente consegue separar as coisas também. Então, nessas brincadeiras, um pouquinho nessas sutilezas, a gente vai conversando. Claro que tem momentos que a gente fala de psicologia, a gente fala de saúde mental, e sempre é uma conversa muito gostosa de ter. Então a gente vê que as pessoas querem esse conhecimento, elas querem se entender melhor, entender aquilo que elas estão passando. Então, existe espaço para isso também. Mas também existe espaço a gente mostrar que psicólogo também é gente também sente raiva, a gente também fica triste, a gente também às vezes desconta um pouquinho das emoções ali na comida e tá tudo bem. A gente vai se entendendo, se acolhendo também e buscando as ferramentas que a gente ensina para os nossos pacientes para aplicar na nossa própria vida. Uma outra coisa que eu amo em ser psicóloga é essa capacidade que a gente tem de ajudar muitas pessoas e de chegar em muitas pessoas com o nosso conhecimento, com o nosso conteúdo através da internet. Se você já acompanha aqui o Psi do Futuro, já nos ouviu falar sobre isso, mas porque de fato isso é algo que é muito valioso. E particularmente eu tenho um carinho muito grande pela produção de conteúdo, que é algo que eu faço desde 2020, antes mesmo de entrar aqui no Psi do Futuro como a primeira funcionária, e eu tenho visto quanto as pessoas elas se identificam, elas se sentem acolhidas. Hoje mesmo, quando eu postei algo relacionado ali a fazer só 30 minutos de exercício, que isso já era melhor do que nada, eu recebi uma mensagem falando, nossa, eu fiz só 30 minutos, estava me culpando, mas agora eu tô me sentindo melhor, porque realmente eu fiz alguma coisa, melhor do que ficar parada, melhor do que não fazer nada. Então, olha a capacidade que a gente tem de inspirar pessoas, não porque a gente é melhor, não porque a gente é iluminado ou qualquer coisa do tipo, mas simplesmente porque a gente se permite expor um pouquinho dos processos que a gente passa, um pouquinho das mudanças de ótica, das mudanças de interpretação que a gente faz sobre os fatos, um pouco daquilo que a gente já aplicou na nossa jornada de autoconhecimento e que fez diferença na nossa vida e que a gente acredita que também pode transformar a vida de outras pessoas. E que isso, pra mim, tem um valor imensurável. O fato de, assim como eu sei o quanto que eu fui beneficiada pela psicologia, por pessoas me ajudando a ver as situações por uma ótica diferente, e hoje eu consigo ter uma vida com muito mais calma, uma vida fora do piloto automático e realmente direcionada para aquilo que eu quero viver, para aquilo que é importante para mim, eu também gosto, né? Eu me sinto realizada, me sinto satisfeita em poder providenciar nem que seja um pouquinho disso, uma parcela disso para quem também acompanha nas redes sociais. Mas, em contrapartida, a gente tem uma outra desvantagem aí na psicologia, que é a presença de muita pseudociência misturada ali com práticas psicológicas. E eu sei que esse é um assunto delicado, eu sei que muitas vezes mexe um pouquinho com fé, com crenças, com essa questão de o que é ciência, afinal de contas. E eu reconheço que tem muitas coisas que têm um espaço, sim, na nossa sociedade, e que elas também podem trazer bem-estar, só que nós, enquanto psicólogos, a gente precisa trabalhar com ciência. A gente precisa trabalhar com aquilo que é liberado, que é autorizado pelo Conselho de Psicologia, e isso envolve, e querendo ou não, isso faz com que a gente precise deixar de lado algumas coisas. Então, quando a gente fala de pseudociência, muitas vezes tem essa crença de, não faz mal, né? Então, tá, o máximo que vai acontecer é não ter nenhum efeito. Será? Será mesmo que esse é o maior mal que pode causar? Quando a gente vai estudando um pouquinho, quando a gente vai se permitindo entrar mesmo de mente aberta nesse mundo de ciência, de estudos e tudo mais, e não querendo só confirmar aquilo que a gente já pensa, a gente começa a ver que as coisas nem sempre são tão preto no branco. Nem sempre aquilo que, não, pode ser que não faça bem, mas também mal não faz. Às vezes faz mal, sim. A gente precisa estar aberto para isso. Afinal de contas, isso faz parte do nosso compromisso ético. Isso não quer dizer que a ciência está estagnada. Claro que não. A ciência está sempre evoluindo, está sempre buscando melhorar. Tem sempre espaço para comprovar a eficácia de algum método, sim, né? Tem tanta coisa que é criada na ciência, então por que não continuar criando? Só que a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais crítico, de não usar só aquilo que a gente concorda, ou só aquilo que é legal, ou só aquilo que talvez funcionou pra gente, mas que a gente se coloque num lugar ético mesmo, de buscar o melhor tratamento, de buscar e se aprofundar mesmo naquilo que o conselho, ele recomenda, que o conselho autoriza e permite que a gente use na nossa prática profissional. E eu não tô falando aqui só de TCC, só de terapia cognitivo-comportamental, etc. Não é isso, tá? Então a gente tá falando de, enfim, independente da abordagem, mas aquilo que é permitido
pelo conselho. Então, inclusive, se você quiser um vídeo sobre isso, sobre o que um psicólogo pode ou não pode usar, comenta aqui. A gente pode fazer essa pesquisa um pouco mais a fundo, trazer aqui alguns embasamentos científicos para você também poder se defender, poder levar isso como uma discussão para a sala de aula ou para outras rodas de profissionais, porque essa é uma conversa muito importante que a gente precisa continuar tendo. E é claro que eu não poderia deixar de falar aqui que uma grande vantagem de ser psicóloga é porque essa é uma profissão do futuro, do presente também, mas do futuro. A gente tem visto um aumento significativo em buscas por saúde mental, em buscas por serviços de saúde mental, por conteúdos, por matérias. A gente tem visto uma crescente também de pessoas falando sobre isso, se posicionando nesse mercado. E por que não nós, que estudamos 5 anos, às vezes já com pós-graduação, indo para o mestrado e fazendo um monte de curso, supervisão e tudo mais, por que não a gente se posicionar nas redes sociais e falar sobre saúde mental e trazer esse conteúdo embasado, esse conteúdo que não é só da nossa experiência pessoal, mas é daquilo que vem sendo estudado por décadas e décadas, e às vezes até pesquisas mais recentes que estão sendo construídas a partir do que já foi estudado. Então, quando a gente olha para as tendências de saúde, quando a gente olha para as tendências de mercado, a gente vê que a psicologia está, sim, bastante em alta, que a saúde mental é um espaço que está precisando de cuidado, que está precisando de profissionais sérios, comprometidos, que estão ali realmente interessados em dar esse passo a mais, de conseguir sair da sua zona de conforto para impactar, para ajudar o maior número de pessoas possível, porque tem sim muita gente precisando de ajuda. E para você, o que mais que é uma vantagem ou uma desvantagem de ser psicólogo? Comenta aqui também, a gente quer muito saber, porque, de novo, sempre tem prós e contras, mas o mais importante é entender por que você está fazendo isso? Por que você escolheu ser psicologia? Como que você vai lidar com essas desvantagens? Se elas são algo que pesam aí na sua balança ou não? E até mesmo de encontrar mais vantagens no meio do caminho, né? Pra gente ter aí mais ganhos do que perdas. Isso pode ser algo interessante pra gente avaliar. Por que não? Então, comenta aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que a gente tá com vídeo novo toda semana pra você não perder. Se você quer mais vídeos comparando alguma coisa, deixa um like pra gente saber que você gostou e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!